Olá, pessoal. Nós vamos rever alguns conceitos de cinemática. Para quem não está lembrado, não viu o primeiro slide, Introdução à Física, a física é dividida em física clássica e física moderna. Dentro da física clássica existe uma área chamada de mecânica. E a mecânica é dividida em duas pequenas áreas, que seria duas sub-áreas, que seria a cinemática e a dinâmica. A cinemática estuda o movimento sem analisar as causas, sem considerar as causas, e a dinâmica estuda o movimento a partir das causas, mais precisamente a partir das forças que trabalham para produzir o movimento. O primeiro conceito que nós temos de analisar é o conceito de referencial. O que seria referencial? Referencial é qualquer objeto que pode ser utilizado como meio de comparação para se verificar se há ou não manutenção ou alteração da distância entre os objetos comparados. O referencial ele pode ser qualquer coisa que uma pessoa, que eu seria o observador, olhe para poder fazer uma comparação. Por exemplo, você está dentro de um carro e olha para um poste. E olhando para o poste, verifica se o poste está vindo na sua direção ou se afastando de você. Então, como você toma o poste como ponto de análise, então esse ponto de análise é referencial. No exemplo que está trazendo aí, você está em um carro a 110 km por hora e olha para o poste ao longe. Quanto mais o tempo passa, mais o poste se aproxima. Então, o poste é o referencial, é com aquilo que você compara para saber se você está em repouso ou em movimento. Conceito de repouso. Um corpo está em repouso quando, em determinado intervalo de tempo, sua posição não varia em relação a um determinado referencial. Por exemplo, vamos tentar imaginar aqui a mesma situação do carro. Você está num carro a 110 km por hora e outro colega seu está em outro carro atrás de você a 110 km por hora. Os dois estão na mesma velocidade. Se um olhar para o outro, não acontecendo acidente, claro, se um olhar para o outro, a distância entre ambos não vai se alterar de forma alguma. Então, analisando o movimento de um em relação ao outro, é como se os dois estivessem em repouso, né? Quando comparados um ao outro. Ou seja, se quem está no primeiro carro toma o segundo como referencial, não está havendo aumento ou diminuição da distância entre o primeiro carro e o segundo carro, que é o referencial. Se não está havendo aumento da distância ou diminuição da distância, isso é repouso. A mesma coisa acontece no segundo carro. Se o segundo carro estiver observando, tomando o primeiro como referencial, a distância entre eles, por conta que a velocidade é a mesma, não está se alterando. Resultado, entre eles está havendo um estado de repouso. O segundo exemplo, você parou seu carro e seu colega parou o dele, atrás de você. Ao comparar a distância dos carros parados, se percebe que esta também é sempre a mesma, sendo assim o estado de repouso de um comparado ao outro. Por quê? Porque a distância entre um e outro não se altera no estado de repouso. Não importa se haja movimento ou não. Conceito de movimento. O que seria movimento? Um corpo está em movimento quando, em determinado intervalo de tempo, sua posição varia em relação a determinado referencial. Primeiro exemplo, se você está num carro a 100 km por hora e seu colega está atrás de você a 110, significa que quanto mais o tempo passa, quem está a 110 se aproxima de você. Como a velocidade é diferente entre os carros, a distância entre os carros se altera com o passar do tempo. Sendo assim, há um estado de movimento se comparado um com o outro. Se o primeiro carro tomar o segundo como referencial, o segundo está se aproximando em relação ao primeiro e vice-versa. Já no caso do segundo exemplo, se você parou seu carro e seu colega continuou a viagem, você está a 0 km por hora, o seu colega continua a 110. Ao comparar a distância entre os carros, essa distância se altera com o passar do tempo, porque o carro que está se movimentando, ele está se distanciando. O carro que tem velocidade de 110 km por hora,
ele vai estar se distanciando do carro que está a 0 km por hora. Sendo assim, o estado de movimento acontece entre um e outro. Então, a questão de repouso e movimento não é se o carro está parado ou não, mas se a distância entre eles permanece a mesma, no caso do repouso, ou se altera no caso do movimento. O que é ponto material? Ponto material é quando as dimensões são muito pequenas se comparadas às dimensões que ocorrem no fenômeno analisado. Por exemplo, um exemplo aí, um avião tem, durante voo, as suas dimensões, isto é, o seu tamanho, completamente desconsideradas. Ele se torna um ponto no céu. Você sabe que aquele avião no chão, ele é grande, ele tem uma dimensão, ele tem lá seus 50 metros, seus 25 metros, a depender do tamanho do avião. Mas esse tamanho, essa dimensão no céu, ela é completamente desprezada na cinemática. Ele passa a ser um ponto material, um ponto que a gente pode tomar como referência para comparar alguma coisa. Não interessa o tamanho dele nesse caso. Qual é a ideia de trajetória? Todo movimento ele se realiza em uma trajetória. A trajetória é a linha que representa o percurso descrito por um móvel, quando consideradas todas as posições sucessivas ocupadas por ele em determinado intervalo de tempo. Ou seja, é o caminho pelo qual o movimento acontece. Ou, a depender do referencial, o repouso acontece, porque eu posso estar em estado de repouso e ter uma trajetória. Quando comparo a minha posição com a posição de outro objeto, como, por exemplo, dois carros numa rodovia, eles não deixam de ter uma trajetória mesmo estando à mesma velocidade, mesmo estando um em comparação ao outro em estado de repouso. No caso aí do slide, nós temos a trajetória da nave Cassini. A Cassini foi um satélite que foi lançado da Terra e teve a oportunidade de ir de encontro a Júpiter, filmar Júpiter e outros planetas. A linha vermelha é a trajetória ou o caminho que a sonda Cassini fez ao sair desde a Terra. Movimento progressivo e retrógrado. A ideia de movimento progressivo e retrógrado. Quando a gente fala de movimento, pensamos imediatamente que todo movimento é progressivo. Mas para a física, não. Existe movimento progressivo, existe movimento retrógrado. Pelo próprio nome já se percebe o que quer dizer em linhas gerais. Progressivo é quando há um aumento de posição e retrógrado é quando há uma diminuição de posição. Como assim? Movimento progressivo ocorre quando a diferença de posição tem um resultado positivo. No exemplo, saindo de Afrânio, que está no quilômetro 10 da BR-407, para Petrolina, que está no quilômetro 130, o valor da quilometragem nas placas de rodovia aumenta. Então, significa que entre Afrânio e progressivo, porque a posição vai aumentando de acordo com a quilometragem. Já no caso do movimento retrógrado, ocorre o contrário. Ocorre quando a diferença entre posições tem resultado negativo. Por exemplo, saindo de Petrolina, que é quilômetro 130 da BR-407, para Afrânio, quilômetro 10, o valor da quilometragem cai nas placas de rodovia e isso vai diminuindo com o tempo. Então, Petrolina para Afrânio, o movimento é retrógrado. Como é que se sabe se o movimento é progressivo ou retrógrado? É só subtrair o ponto de saída do ponto de chegada. Por exemplo, pega a chegada menos a saída, você vai ter o quê? Se eu tenho, no caso do progressivo, 130 menos 10 dá 120. Chegada menos saída dá 120. Então, se percorreu 120 quilômetros. O sinal ele é positivo, por isso progressivo. Já no caso de movimento retrógrado, é chegada menos saída,
Ou seja, 10 menos 130 vai dar um número negativo, menos 120. Então, como o sinal ele está negativo, significa que o movimento foi decrescente na quilometragem. A ideia de movimento retrógrado e progressivo é esse. O movimento progressivo ele é crescente e o movimento retrógrado ele é crescente. Deslocamento escalar. O que seria deslocamento escalar? Considere a fórmula aí. Delta S é igual a S menos SO. O que é delta S? Delta S é o deslocamento escalar. Representa a distância percorrida. S é a posição final, ou seja, a posição de chegada. E SO, ou S0, é a posição inicial, a posição de saída. Esse S vem do inglês space, significa espaço. É o espaço percorrido, o espaço da primeira posição e o espaço na segunda posição, na posição de saída. Então, considerando o deslocamento para a Frane, aquilo que eu falei, a Frane está em 10 e Petrolina 130. O deslocamento escalar seria S menos SO, ou seja, 130 menos 10, que dá 120 quilômetros, fazendo com que o movimento seja um movimento progressivo. Já o contrário seria regressivo. Intervalo de tempo. Aqui a gente tem na fórmula ΔT igual a T menos TO, onde ΔT é o intervalo de tempo, T é o tempo final, ou seja, o tempo de chegada, e TO é o tempo inicial, o tempo de saída. Considerando, por exemplo, o tempo, o ônibus da Joalina, que é uma empresa de ônibus que funciona entre Petrolina e Afrânio, o ônibus da Joalina sai de Afrânio às 9 horas e chega em Petrolina às 11. A pergunta é o intervalo de tempo gasto de Afrânio e Petrolina. Então, você vai pegar o tempo de chegada, que é 11, menos o tempo de saída, que é 9. 11 menos 9 vai dar 2 horas de intervalo de tempo. Deslocamento escalar é a distância percorrida. Então, vamos aos 3 pontos aí. Deslocamento escalar ele pode ser positivo quando S, que é o espaço final, é maior do que o espaço inicial. E quando essa situação acontece, a gente vai ter o deslocamento de espaço maior do que zero. É o exemplo que foi dado. Saindo de Afrânio SO 10 km para Petrolina S30, a gente teria um deslocamento de maior do que zero, pois deslocamento de espaço seria 120. Ponto 2, deslocamento ele pode ser negativo quando S é menor do que SO. Espaço final é menor do que o espaço inicial. Por exemplo, e em consequência disso, ΔS, que é a variação do espaço, seria menor do que zero, seria negativo. Saindo de Petrolina, espaço inicial 130 para Afrânio, espaço final 10, o deslocamento do espaço seria negativo, pois o deslocamento do espaço seria menos 120 km. Terceiro ponto, o deslocamento ele pode ser nulo, quando S é igual a SO. Portanto, ΔS é igual a zero. Por exemplo, saindo de Afrânio, as SO, 10 km, indo para Petrolina e voltando para Afrânio, ou seja, saí de um ponto, fui a outro e voltei para o mesmo ponto. A variação do espaço é zero, pois 10 menos 10 é zero. Isso não significa que não houve trajetória, nem tampouco significa que não tenha havido movimento, mas não houve deslocamento, porque ele foi nulo, né? Não há variação do espaço, porque ele é nulo. Então, tomar cuidado para não confundir deslocamento escalar com distância percorrida. Neste terceiro ponto, você tem uma distância percorrida. Foram percorridos 120 quilômetros para ir para Petrolina, mais 120 para voltar, 240. Mas, nesse caso, o deslocamento é nulo, porque, considerando o espaço,
a quilometragem do espaço onde saiu o móvel e onde ele chegou, vai dar 0. Aqui ele traz esse exemplo que eu acabei de falar. Saindo de Afrânio 10 km, indo para Petrolina 130 e voltando para Afrânio 10 km, a gente tem uma variação de espaço 0, porque 10 menos 10 é 0. Ele representa aí a variação na ida e a variação na volta. O deslocamento seria a variação na ida, mais a variação na volta. Então, você teria uma variação de 240 quilômetros, mais precisamente. Velocidade escalar média. Nós temos aí Vm, que é velocidade média, é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Como a variação do espaço a gente viu na fórmula é S menos SO, ou seja, espaço final menos espaço inicial, e a variação do tempo é tempo final menos tempo inicial, a gente pode dizer que a velocidade média é o espaço final menos o inicial dividido pelo tempo final menos o inicial. Pegando o exemplo do que a gente já estava analisando, o ônibus da Joalina sai de Afrânio, quilômetro 10 às 9 horas e chega em Petrolina às quilômetro 130 às 11. Qual seria a velocidade média do circuito, no percurso? Nós temos aí os dados, S final, espaço final 130, espaço inicial 10 km, tempo final 11 horas, tempo inicial 9 horas. Substituindo na fórmula, a variação do espaço final menos inicial e a variação do tempo final menos inicial daria 120 km dividido por 2 horas. 120 por 2 dá 60 km por hora. Ou seja, no primeiro quilômetro foram andados 60 metros, no segundo quilômetro foram andados mais outros 60 metros. Velocidade escalar, ou melhor, velocidade média instantânea. A gente tem aí Vm, é a mesma coisa de V, velocidade, onde a variação do espaço divide-se pela variação do tempo. Aí, para valores de ΔT muito pequenos, ou seja, próximo a 0, é que isso se realiza. Um carro passa pelo ponto A 10 metros, um segundo depois passa pelo ponto B. Quer dizer, você vai considerar o espaço final, 40 metros, espaço inicial, 10. O tempo final você vai considerar 1 segundo e o tempo inicial é 0. Então, a gente pode dizer com isso que a variação do tempo é 1 segundo. Então, veja os dados aí. S é 40, SO 10 e a variação do tempo é 1 segundo. Por quê? Porque você começa a contar o tempo a partir do 0 e termina de contar o tempo 1 segundo depois e substitui na fórmula. Resolução, você tem aí a variação do espaço, vai ser de 30 metros, e substituindo na fórmula, variação do espaço dividido pela variação do tempo, vamos ter 30 metros. Está errado aí no slide. 30 dividido por 1 é 30 e não 15. Unidades de velocidade. No sistema internacional, SI significa sistema internacional, a unidade de espaço ou posição é o metro e a unidade de tempo é o segundo. Então, a unidade de velocidade é o metro por segundo. Veja na fórmula, se a gente substituir na variação as unidades, ou seja, na variação do espaço, a unidade, o metro, e na variação de tempo, a unidade, o segundo, a gente pode afirmar que a velocidade média é a variação de metro por segundo. A variação, não, desculpe. A velocidade média é metro por segundo. A unidade de velocidade média é metro por segundo. Lógico que existe quilômetro por hora também, que é uma unidade também utilizada, mas a unidade padrão é metro por segundo. Conversão de unidades
de velocidade. Então, observe aí que 1 km por hora, fracionando 1 km dividido por 1 hora, 1 km eu tenho 1.000 metros, em 1 hora eu tenho 600 segundos. Fracionando os zeros aí, eu vou ficar com 10 dividido por 36, que é a mesma coisa de 1 dividido por 3,6. 1 dividido por 3,6 seria, em metros por segundo, a quantidade equivalente a 1 km por hora. Então, 1 km por hora é 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Então, quando eu quero converter quilômetro por hora para metros por segundo, eu vou dividir o valor por 3,6. Quando eu quero fazer o contrário, eu multiplico por 3,6. Para quem quer saber mais, indicação de livros e muito obrigado.